Hoje nós vamos estudar o quarto degrau para o tempo da verdade. É a fome espiritual. Mateus 5, versículo 6. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem tem essa fome, essa sede, é o que tem e as que buscam a santidade que vem de Deus. Essas deveriam ser experiências comuns para aqueles que Jesus falava, pois viviam muitas vezes em extrema miséria, que não tinham o que comer, enquanto outros esbanjavam e ainda se achavam no direito de pisotear os necessitados, que não tinham o que comer. Jesus usa esta necessidade para mostrar que, assim como precisavam de comida para manter o corpo vivo, precisavam muito mais da comida espiritual, para manterem as suas almas cheias espiritualmente falando. Pois os que causavam fome material eram homens, e os que causavam a destruição das almas eram os demônios e o próprio Satanás. Por isso deveriam buscar mais e mais o socorro de Deus, o socorro que vem do alto. A própria oração do Pai Nosso ensina esse princípio. Ela diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Era uma petição do pão futuro. Era o pão de cada dia de suas vidas, que fossem dados naquele momento. Esse pão é o pão do céu. Jesus Cristo é o pão de Deus. Então nós vemos aí também essa recomendação em João capítulo 6, versículo 26 a 35. João 6, 26 a 35, que está escrito assim. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo que não buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, qual sinal, pois, que fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, mas Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então a preocupação do crente tem que ser a vida eterna e não a vida deste mundo. Esta vida passa e a outra não. A eterna é para sempre. E o pão da vida eterna é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Este é o pão que nós temos que ter fome para buscar. Esse é o pão que de fato precisamos e desesperadamente buscá-lo. Nem Moisés, o famoso legislador de Israel, nem governante algum deste mundo pode garantir nem mesmo o próprio pão para a sua sobrevivência. E somente Deus pode prover a vida tanto deste mundo quanto do outro mundo. E é em Jesus que o homem pode suprir essa necessidade. Vemos também esse ponto de vista em relação à água, com a mulher samaritana, que está registrado em João capítulo 4, versículo 11 a 18. João capítulo 4, versículo 11 a 18, que está escrito assim. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber esta água tornará a ter sede,
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disse com verdade. Então essa preocupação com as coisas materiais fala alto na vida comum de um pecador, mas muda de pensar quando confrontado com o pecado. Vai e busca teu marido. Enquanto ela estava preocupado com a água material, estava preocupado com a vida material, Jesus Cristo estava preocupado com a sua vida espiritual. Vai e busca o teu marido. Ele pôs o dedo no pecado dela, pôs o dedo na ferida. Ela falou: não tenho marido. Aí Jesus confirma: tudo bem, você não tem marido, disseste bem, porque já teve 5, o que você tem não é seu. Então isso serve de alerta para todos nós. O que importa, o mais importante na nossa vida é a nossa vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então somente quando o homem se sente pecador, com a barriga cheia ou vazia, não importa, é que ele vê o quanto precisa de Deus. Engana-se redondamente quem pensa e debocha da pessoa que vai à igreja chamando a vez de santinho ou de beato. Quem procura a igreja é porque necessita de perdão, tem sede, precisa da justiça que há somente em Cristo. Então é um necessitado. E Jesus diz: bem-aventurados que têm sede e esta sede e esta fome, porque serão fartos. Então o crente deve perseguir essa justiça divina, viver e esperar por ela e ela vem somente do Todo-Poderoso. Nós vemos isso registrado, vamos ler lá em Isaías capítulo 51, versículo 1 a 8, que diz assim: ouvi-me vós, que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fosse cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ela só, eu a chamei, abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graça e voz de melodia. Atende-me, povo meu, e nação minha, e inclinai os ouvidos para mim, porque a mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, e as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, pois, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então Deus consola os arrependidos e atribulados, que buscam a justiça em sua fonte, que naturalmente é o próprio Deus. Deus tem prazer naqueles que o buscam com o coração sincero e acrescenta todas essas coisas para aqueles que assim desejarem, né? Vamos ver Mateus 6, versículo 30 a 33, que nos diz assim. Mateus 6, 30 a 33, que diz: pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, e com que nos vestiremos?
porque todas essas coisas os gentios o procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a salvação de Deus, ela é imutável, em contraste com a vaidade da terra e tudo que nela há. A salvação e a justiça adquiridos pelo Salvador não terão fim e nem limites. Acontecerá novo céu e nova terra. Nós vemos isso em Isaías, no capítulo 65, versículo 17, que nos diz assim: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então vejam que há um novo céu e a nova terra que Deus está criando, e que não haverá mais lembrança das coisas passadas. E nós vimos também isso registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a semelhança, a pessoa que tem Jesus Cristo, ele tem nova vida. Então a vida dele já não é a mesma. Então, e no final, esses céus e essa terra que moramos, tudo passará e voltará. Então aí será criado novo céu e nova terra, e como diz o apóstolo Pedro, aonde habita a justiça. Então quem busca a justiça, a vida reta, o viver honesto, tem a natureza de Deus. Tem a natureza de Deus, porque Deus ama a justiça. Vemos assim o Salmo número 11, que nos diz assim: no Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, no trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos para as pálpebras, provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos de coração. Então são esses que contemplarão, a face do Deus vivo, porque os fundamentos da justiça, como nós vimos no verso 3, nada mais é do que a vontade e a natureza do Deus vivo. O salmista sabia por experiência que Deus jamais deixou de reinar. Ele tem cuidado dos que são seus. Então, então buscar a justiça de Deus é buscar o seu refúgio. A vida do crente somente é tocada com a permissão de Deus. Sem essa permissão, não pode ninguém atingi-lo. Quanto ao ímpio, não é ele mesmo que decidirá o seu destino, mas é Deus que decidirá. Foi ele que criou, e nesta condição tem plenos direitos sobre todos e todos, sem exceção. Cabe ao crente confiar na soberania do Senhor, na graça e na misericórdia de Deus, que nos conduzirá para a vida eterna. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26, que diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então veja bem, cabe ao crente confiar nessa soberania e nessa graça de Deus,
e Deus trará para ele a salvação, porque Deus não é homem para que minta, Deus não falha, Deus é fiel em todas as suas promessas. Então, notem que aqui é exigido de nós a confiança e a fé, pois somos da família e da natureza de Deus. Para ser da família e da natureza de Deus, existe naturalmente, tem que existir a fé e a confiança nesse Deus, né? Então devemos examinar a nossa vida, se estamos vivendo uma vida de confiança em Deus, que aí, se confiarmos em Deus, a nossa sede e a nossa fome, na nossa sede e na nossa fome, nós seremos fartos. 1 Corinto, vamos ler aí, 1 Corinto capítulo 1, versículo 30 e 31, que nos diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então fica patente também que, sendo Jesus a nossa justiça, não há como vangloriar-se, pois Jesus é a nossa glória. Então, o homem não tem condição de se gloriar, porque ele é pecador, sempre foi pecador. Essa é a condição, infelizmente, é a condição do ser humano. Então, mas se nós temos aí a redenção, a salvação alcançada por Jesus Cristo, nós não temos por que vangloriar, porque seria vanglória. Porque se fosse pelos nossos braços, tudo bem, mas não é. É pelo braço do Senhor que nós somos remidos do nosso pecado e das garras de Satanás. Jesus nos diz que somos bem-aventurados, porque seremos fartos, isto é, porque alcançou a justiça do Senhor. Então se faz necessário uma pergunta: por que alcançou? Por que serão fartos? Resposta: porque o julgamento é segundo o Salmo 72, verso 12 a 14, que nos diz assim: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito, e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas do necessitado. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então vejam que o salmista enfatiza aí a ternura e a bondade de Deus, o Rei Eterno. Então ele fica enfatizado aí essa bondade e essa misericórdia do Senhor, no poder do Deus Eterno. Cristo então derramou seu sangue por nós, pois nós lhe somos preciosos. Quem crê no Filho de Deus como Salvador é precioso aos olhos de Deus. Crer em Deus e seu Filho é um ato de gratidão de nossa parte, e isso faz parte do novo nascimento. 1 João, capítulo 2, versículo 27 a 29, que nos diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas que como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos, porque ele na sua vinda, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então veja bem o que é recomendado para nós: o viver a prática da justiça, porque é resultado do novo nascimento. Vemos isso também em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nos diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Nesse caso, a pessoa tem a natureza de Deus e pode ter a certeza que será suprida toda a sua necessidade. E como diz Jesus Cristo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos fazer juntos agora, nesse momento, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Feche os seus olhos, se você puder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.